Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um TSP exclusiva. Hoje com um convidado para lá de especial novamente, o lateral esquerdo Pará do São Bernardo. Tudo bem, Pará? Como vai, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. E você? Bem demais. Queria começar nossa entrevista falando do atual momento do São Bernardo na Série C. A gente sabe que não é a melhor sequência ali da equipe, que deu uma osciladinha nos últimos 3 jogos. Saiu do G8 e vem de 3 partidas sem vencer. Como que você analisa para a gente começar esse atual momento da equipe do São Bernardo na série C do Brasileiro? Nossa equipe está fazendo bons jogos, né? A gente está bastante incomodado, né, pelo a nossa atual posição na tabela, né? Mas a gente sabe do que precisa e o necessário para poder estar entre os 8 colocados. O campeonato da Série C é um campeonato que está muito parelho, né? Onde você ganha duas, você está lá em cima. Se você empata duas ou perde jogos, você já está lá embaixo, né? Eu acho que a diferença de pontos ali não tem essa diferença do líder pro décimo, com uma vantagem muito longa, né, de pontos. Mas a nossa equipe é uma equipe experiente, né? A gente está bastante incomodado, como eu já falei, pela nossa posição no campeonato ali, mas a gente está trabalhando, dando o nosso melhor cada dia para poder se classificar, né, entre os 8, porque quando chega mata-mata é outro campeonato. E olha, Pará, a gente sabe que agora com o Mundial de Clubes rolando, alguns campeonatos no Brasil, eles têm dado algumas pausas no seu calendário, fazendo um ritmo um pouco menor. A Série C não parou completamente, mas o São Bernardo vai ficar 14 dias só treinando, sem jogar, né? Entre a última partida, no dia 14, e agora o confronto contra o Anápolis em casa, no sábado, dia 28, aqui 2 dias, 2 semanas. O quanto que essa folga dar uma confiança para vocês para voltar com a cabeça no lugar, voltar zero para vencer o Anápolis e voltar ao G8. A gente sempre quer jogar, né? Teve essa pausa por causa do Mundial tudo, mas por um lado também é bom, né, que a gente acaba treinando mais, né, para entrosar o time cada vez mais e também recuperar, né, jogadores que estão no DM, né, com jogadores importantes, né, por ser um tempo muito longo, né, eles conseguem se recuperar mais rápido, né, deixar o nosso time, o nosso elenco mais forte, né. Por um lado, a gente fica com aquela ansiedade de poder querer jogar o mais rápido possível. Pelo outro lado também é um tempo de descanso, um tempo de recuperação, né? Ali você tem que se concentrar bastante, você tem que estar focado, né? Como a gente está focado nessa Série C para poder conseguir nosso objetivo principal, que é o acesso, né? E consequentemente buscar o título, né? Mas a folga ela tem aqueles dois lados, né? Uma via de mão dupla, tem uma parte boa e uma parte ruim. E você citou agora há pouco que o elenco de São Bernardo é um elenco experiente, né? Nesse momento, usar a experiência nessa pausa, ela pode ajudar a equipe a voltar nos eixos, o Pará? Sim, é muito, muito importante, né? Nossa equipe é uma equipe muito experiente. Também tem alguns jogadores jovens, né? Eu acho que no nosso elenco mesmo a gente só acabou perdendo Fabrício Daniel, o Jabá por conta de coisas pessoais, né? Mas praticamente 80 a 90% é a equipe que estava no Paulistão, né? E a gente fez uma ótima campanha no Paulistão. E eu creio que a gente vai fazer uma ótima campanha também na Série C. E olha, é interessante porque, por falar em experiência, você tem uma experiência positiva recentemente na competição, que você fez parte daquele elenco do Operário que subiu em 2023, né, da Série C para a Série B. Como que você usa essa experiência de já ter subido na Série C para passar para os companheiros na competição, tipo, ó, esse aqui é o caminho para subir para a Série B? A gente sempre acaba conversando bastante, né? Não só eu, mas tem outros jogadores que conseguiram acesso em outros clubes. Eu fui campeão pelo Mirassol
em 2022, né? Na Série C, subi com o Operário também na Série C. Cara, a Série C é um campeonato diferente, né? Que você classifica, né, entre os outros ali, e depois vem um quadrangular, que é um outro campeonato. Você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que focar nos detalhes, né? Que quando chega no quadrangular, você vê aquela equipe que não quer perder, a outra equipe tem que atacar, e a Série C é desse jeito. Nas duas equipes que eu joguei, tanto o Mirassol como o Operário, nosso time era um time que jogava, um time que se impõe dentro do campo, né? Tanto jogando dentro de casa ou como fora, assim como o nosso time atual, né? Que a gente sempre cria muitas chances de gols, né? Infelizmente os gols não estão saindo muito, mas eu creio que essa chavinha vai mudar e a gente vai conseguir deslanchar durante o campeonato. E você, particularmente, faz um ano muito bom ofensivamente, né? Foram 4 assistências em 12 jogos no Paulistão, agora são 6 em 20 partidas, e já é 50% a mais do que você fez ano passado com metade dos jogos, né? Queria que falasse um pouquinho da sua temporada ofensiva e como você vem tendo tido sucesso para conseguir servir os atacantes lá na frente. A gente procura, eu principalmente procuro treinar, né, bastante, principalmente por ser lateral, né, e as características principais assim, que eu tenho é a parte ofensiva, né, para poder ajudar meus companheiros de ataque, né. Claro que se tem uma coisa que eu aprendi, que lateral, né, a primeira função dele é marcar, né, mas eu procuro sempre deixar aquele equilíbrio, né? Tanto na defesa como no ataque. No ataque, eu procuro servir, né, os nossos atacantes com assistências, né? No momento, eu sou o líder de assistência do time na temporada, né? E é algo que eu fico muito feliz, mas eu sempre quero mais, né? Eu sempre procuro trabalhar com metas, né, na minha carreira, né? E eu vou procurar bater, né, uma temporada de mais assistências na minha carreira, né, e também procurar fazer gols também, né, que é algo importante. Mas o principal de tudo isso é poder ajudar a minha equipe sempre a vencer, a conquistar as vitórias, tanto dentro de casa como fora de casa. E aí, antes da gente fechar, a gente teve essa semana um boato de uma suposta negociação do São Bernardo, uma venda do clube para o Água Santa, que o clube desmentiu. O São Bernardo veio a público falar que não existe negociação, mas já estava feito o boato, né? A gente sabe como se espalham as coisas no Brasil. É, Esse boato, de algum jeito, ele interferiu na preparação de vocês, influenciou de alguma maneira no elenco, ou vocês estavam blindados e ficou para fora, ficou como uma suposição de internet apenas? Cara, sinceramente, eu fiquei assim, tipo, teve algumas conversas de companheiros falando sobre isso, tudo, mas até o próprio clube foi, né, via rede social, né, desmentir todo esse processo aí, né, mas a gente não se preocupa com isso, né, a gente se preocupa com São Bernardo no momento, né, de poder sempre poder ajudar e colocar o São Bernardo em prateleiras maiores, né, então isso é algo que não desconcentra a gente mantém o foco total no campeonato. Então, para fechar, eu queria primeiro agradecer por você aceitar o convite e foi falar com a gente. Muito honrado de receber você aqui no TSP. E eu abro esse espaço para você deixar o seu recado para o torcedor do São Bernardo, deixar seu recado para quem mais você quiser, mas abro para você para falar com o torcedor, para você tranquilizar, agradecer, aí fica a seu critério. Então, para poder falar, né, eu acho que o torcedor, né, principalmente o nosso torcedor que ama o clube, né, que possam cada vez mais ir nos estádios, nos apoiar, né, que eles são o nosso 12º jogador, o apoio deles é fundamental,
né? Da minha parte, eu sempre procuro deixar dedicação, raça dentro de campo, poder ajudar o São Bernardo a crescer cada vez mais, né? E que eles possam estar junto conosco nessa caminhada, nós possamos conquistar grandes coisas, né, nessa temporada. Tivemos um ótimo Paulistão e que nós possamos concretizar o nosso ano com acesso, com título, né? E que eles possam estar sempre conosco ali, nos ajudando, nos apoiando a cada vez mais. Eu tava falando, eu tava silenciado, Pará. E muito bem, pessoal, esse foi Anderson Silva, o Pará, lateral esquerdo do São Bernardo. Muito obrigado pela participação. E para você que acompanhou até aqui, também tem Série B no canal. Então já sabe, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, porque se tem futebol paulista, tem TSP e mais uma exclusiva. Eu fico por aqui, mas eu volto. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado, Pará. Tamo junto, valeu, obrigado. Valeu.